Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, quarta-feira, 6 de março de 2024, estamos na terceira semana da Quaresma. O evangelho da nossa reflexão é o evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 17 a 19. O Senhor esteja com vocês, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Todos, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Todos, glória a vós, Senhor. E assim, amados irmãos e irmãs, hoje Jesus diz: não vim para abolir a lei, mas para dar-lhe pleno cumprimento. Compreendamos, amados irmãos, quando um doutor da lei pergunta a Jesus, como ele vai se tornar, como ele vai chegar ao reino dos céus, o que é que ele deve fazer para chegar ao reino dos céus, Jesus responde que ele deve obedecer à lei, ou seja, que ele deve amar a Deus, de todo o coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. E este é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nestes dois mandamentos se resumem a lei e os profetas. E aí, amados irmãos, Jesus justamente lá no capítulo 22 de Mateus, versículo 37 a 40, ele nos mostra justamente isso, que o amor a Deus e o amor ao próximo é que nos farão merecedores do reino dos céus. Assim também Jesus, amados irmãos e irmãs, ele nos convida, através do amor a Deus e do amor ao próximo, a colocar em prática a palavra de Deus. Pois quem ama, amados irmãos e irmãs, cumpre toda a lei e os profetas. E aí a gente tem que lembrar que a lei, amados irmãos, que nós somos convidados à lei do amor. Porque, lembrem, uma lei, vamos nos recordar o Antigo Testamento, porque que surgiu o mandamento não matar, não roubar, não desejar a mulher do próximo. Então, a gente vai perceber, amados irmãos, que a lei ela tem uma intenção. Ela tem a intenção de reparar uma injustiça. Vejam, nos tempos de hoje, o Estatuto da Criança. As crianças estavam sendo abandonadas pelos pais ou maltratadas. Então, criou-se o Estatuto da Criança. Os casais estavam se agredindo, então criou-se o quê? A Lei Maria da Penha, que tanto serve para o homem como serve também para a mulher. O Estatuto do Idoso, amados irmãos, os idosos estavam sendo abandonados, até maltratados pelos próprios filhos ou outra pessoa qualquer, então vem o Estatuto do Idoso, ou seja, uma lei, ela vem justamente sanar uma injustiça. E, amados irmãos e irmãs, o que é que diz a Escritura? Aquele que ama, cumpre toda a lei. Então vejam, quem ama, amados irmãos, não está sob o jugo da lei. Quem ama agora está praticando o amor. E é claro, quem ama está cumprindo a lei. Por quê? Porque quem ama está vivendo a lei de Deus. Não a lei dos homens, mas a lei de Deus. Ou seja, a primeira lei que Deus deu a Adão, cuidar da natureza. Então, Deus nos diz para amar a natureza. Ame os animais, ame tudo. Então, quem ama, amados irmãos, está cumprindo toda a lei. E não só as leis do Novo Testamento, ou melhor, do Antigo Testamento, mas a principal lei, que é a lei do amor. E é claro, quem ama, amados irmãos,
carrega Deus também no seu coração. Assim, amados irmãos e irmãs, Jesus nos convida, através do amor a Deus e ao próximo, colocar em prática a palavra de Deus. Pois quem ama, amados irmãos, cumpre toda a lei e os profetas. E a gente vai ouvir também, amados irmãos, São Paulo, quando ele nos diz, lá na carta aos Gálatas, São Paulo diz: sede servos uns dos outros mediante o amor, pois toda lei se resume num só mandamento, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo, ou como diz Jesus, faça aos outros aquilo que você gostaria que fizesse com você. Então, isso é amar ao próximo, é fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos que fosse feito conosco. E assim, amados irmãos, a gente pode ler também no capítulo 25 de Mateus, onde Jesus diz que tudo aquilo que fizermos ao menor dos pequeninos, dos seus irmãos, foi a ele próprio que fizemos. Então, Jesus até, de certo modo, amados irmãos, iguala o mandamento de amar a Deus com o mandamento de amar ao próximo, porque se tornam um. Porque tudo que a gente fez ao próximo, a gente fez também a Deus. Então, se eu fiz o bem ao próximo, eu fiz a Deus. Se eu acabei fazendo o mal ao próximo, certamente acabei fazendo também a Deus. E assim, amados irmãos e irmãs, Jesus nos fala no Evangelho segundo João, se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele nossa morada. Então, o amor, amados irmãos, ele quer ser amado, Porque agora, lembrem, tudo é por Cristo, com Cristo e em Cristo. Então, quando eu estou amando, amados irmãos, não é eu que amo, é Deus que está amando através de mim. Quando eu perdoo, amados irmãos, não é eu que perdoo, é Deus que perdoa através de mim. Quando eu sou misericordioso, não é eu que sou misericordioso, é Deus que é misericordioso através de mim. Porque tudo é o que, amados irmãos? Por Cristo, com Cristo e em Cristo. Então, amados irmãos e irmãs, que desça sobre cada um de vós as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia, compartilhe o nosso vídeo e se inscrevam no nosso canal.